Especialistas têm afirmado que a emergência climática está por trás de temporais mais frequentes e intensos, como esses que a gente acabou de noticiar. Mas parte das explicações para esses eventos extremos tem uma origem improvável: as áreas mais geladas do planeta. O J10 traz agora para vocês imagens e dados exclusivos que mostram que a Terra está perdendo gelo em ritmo acelerado. Isso, consequentemente, gera impactos diretos aqui no Brasil e no mundo todo. Para se terem uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que aconteceram agora, a neve artificial respondia por até 80% da cobertura de gelo das competições. Efeito do aquecimento global, não tinha neve suficiente. Um levantamento de pesquisadores do projeto Contar, uma iniciativa do projeto Antártico Brasileiro, que faz expedições científicas no continente gelado, revela o seguinte: acompanha aqui comigo. Do total de gelo perdido desde 1976 em todo o planeta, 98% derreteram depois de 1990. Quase metade desde 2015, portanto, um fenômeno muito recente, de 10 anos para cá. Essa aceleração se aprofunda e fica ainda mais evidente nos últimos 5 anos. 4 dos 5 anos com as maiores perdas já registradas aconteceram de 2020 para cá. Um desequilíbrio que vai além das áreas polares. Muda a circulação na atmosfera, mexe com os oceanos, aumenta o calor que ajuda a formar tempestades. E aí aumenta desde chuvas mais intensas até secas mais prolongadas. Exatamente o que a gente vem noticiando direto para vocês em diferentes partes do planeta. A gente vai direto para a Antártica agora, ao vivo, conversar com o professor Ronaldo Cristofoletti, coordenador do Contar, dentro desse programa Antártico Brasileiro. O professor está lá há vários dias coletando esses dados novos, registros novos, para poder fazer um novo diagnóstico e conectar isso com os desafios do Brasil. Professor, conversamos ao longo do dia e eu pedi que o senhor me ajudasse a compreender, para que a nossa audiência também compreenda, como é que a gente conecta as tragédias que estão sendo noticiadas hoje aqui no Jornal das 10, principalmente em Minas Gerais, com essas chuvas inesperadas, intensas, devastadoras, com o degelo histórico também que o senhor está testemunhando e notificando aí na Antártica. Seja muito bem-vindo e obrigada. Boa noite, Aline. Boa noite a todo mundo que está em casa e minha solidariedade a todas as famílias e regiões atingidas aí no Brasil. Aline, como você disse, vamos entender esse processo. Como é que se forma a chuva? A chuva, ela vem da umidade que está no ar, muito relacionado ao calor, e principalmente quando a gente tem ali mais a chegada de uma massa de ar frio, condensa aquela água e chove. Esse é o ciclo natural da água. Agora, o que nós estamos vivenciando no momento atual e nessas últimas décadas vem se alterando, como vocês mesmos vêm trazendo sempre aqui no J10. O calor. O calor tem aumentado. Nós estamos vivendo na mudança do clima anos cada vez mais quentes. 2023, 2024 e 2025 bateram recordes históricos de temperatura. Então, atmosfera mais quente. Umidade. O oceano está muito mais quente, A gente tem chamado o oceano febril há 3 anos, praticamente. Um oceano quente, que é 70% do planeta, ele joga mais umidade para a atmosfera. Então, a gente passou a ter mais calor e mais umidade. E aí, isso é o que se sente aqui na Antártica. Quando a gente vê esses degelos, vocês viram aí algumas dessas imagens, os dados mostram, como você disse aí, crescendo muito os últimos 5 anos, muito degelo acontecendo. O degelo ele vai trazer 2 coisas. Primeiro, ele é um sintoma do aquecimento global aqui e faz com que tenham cada vez mais frentes frias chegando no Brasil. A gente sempre vê na previsão do tempo alguém falando uma massa de ar frio está se aproximando do Brasil. Lá na COP, a gente lançou um estudo só das frentes frias que mostrava que elas aumentaram quase 19 vezes em frequência nos últimos 30 anos. E na água, os estudos de pesquisas aqui do Programa Antártico Brasileiro têm demonstrado que quando essa água sai das geleiras e chega no oceano, ela altera a salinidade. A água do mar é uma água salgada, ela diminui a salinidade. Ao diminuir a salinidade, começa a ajudar a alterar a circulação do oceano, que é quem ajuda a resfriar o planeta.
Mais umidade, mais calor, oceano e frentes frias alterados. Aí a gente vê esse aumento cada vez mais frequente das chuvas que acontecem aí no Brasil. Professor, os senhores estão preparando aí um relatório, um diagnóstico final para ser fechado ao fim dessa viagem também, para ser apresentado a autoridades brasileiras, a cientistas brasileiros, e não só ao Brasil, mas ao mundo, porque informações que vão ser compartilhadas pela ciência internacional, que dão conta de um planeta que está em degelo. Inclusive, o conteúdo preliminar desse estudo a que eu tive acesso através do senhor fala o seguinte: como é que a perda de gelo polar hoje está redefinindo o clima e o futuro do Brasil. Queria que o senhor ajudasse a nossa audiência a entender esse cenário do presente a partir das observações que vocês estão fazendo agora aí na Antártica. Perfeito, né, gente? A gente voltar, então, nessa lógica dessa história de como a Antártica, para nós aqui no Hemisfério Sul, né, assim como o Ártico lá no Norte, eu digo que para o ar ela é o ar-condicionado do planeta e para o oceano ela é o motor da geladeira. É aqui que resfria. Se aqui não está bem, vai resfriar menos e vai alterar. Para as pessoas terem uma ideia em magnitude, que para a gente é muito difícil. Se a gente olhar tudo que foi perdido, né, do degelo só das montanhas, tá? Dos degelos das geleiras nas montanhas, seria o equivalente a 18 mil vezes toda a massa da população mundial. E aí, quando a gente olha a calota polar, que é o que está em cima do continente antártico, é em torno também de 15 a 16 mil vezes o quanto se perde da população humana. O que isso vai influenciar aí no Brasil? Quando a gente tem alterações das frentes frias, por exemplo, elas são as que regulam todo esse ciclo de chuva e até de bem-estar e saúde das pessoas, né? Principalmente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste do Brasil. E quando isso se altera, altera o agronegócio. Lembra ano passado, quase nessa época do ano, o quanto era noticiado o preço alto do café no supermercado. Esse preço alto do café no supermercado, ele era porque há 2 anos atrás tivemos muitas ondas de calor, nesse desbalanceio, porque a gente fala é mais frio e é mais calor, então são extremos muitas vezes. Os cafezais não lidam bem com as ondas de calor. E aí eles produziram menos e quem paga a conta somos nós lá no supermercado depois. Então, seja por chuvas extremas, como a gente está vendo, onde as pessoas perdem a vida, perdem as casas, perdem as histórias, chuvas que estão aumentando por conta desse desbalanço global, que tem origem também aqui nas geleiras. E algo que nós vamos começar a ver cada vez mais. Quando essa água das geleiras que a gente tem no planeta todo, você deu o exemplo das Olimpíadas, né, da Olimpíada de Inverno, está usando neve artificial, a água das geleiras, elas concentram aproximadamente 70% da água doce do mundo todo. E a gente tem o que está na calota polar, ou seja, em cima do continente antártico. Quando isso descongela e vai para o oceano, a gente começa a aumentar esse nível de água do oceano. É isso que leva à erosão nas áreas costeiras. Então a gente vai começar a ter, principalmente nas cidades costeiras, cada vez mais problemas do aumento do nível do mar. Vejam, né, gente, como é que essa ponte Brasil-Antártica, né, como essa ponte está cada vez mais estreita nessa relação com o clima. Professor, muito obrigada por trazer essas informações em primeira mão aqui no Jornal das 10, direto da Antártica. Um bom fim de expedição para você e para a sua equipe e a gente volta a se falar. Obrigada.